Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Gianaro Baroni Borges, nosso desembargador, eterno desembargador ainda, né? Desembargador de pijama. Não, de pijama não. De pijama aposentado. Não. E pantufa, com de pantufa também, agora. exatamente. Governador Germano Guigoto. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Bom, recebendo a volta do Dr. Carlos Schwartzman ao programa, né? Agora o mais novo membro da Academia Rio Grandense de Medicina. Parabéns, Dr. Carlos Schwartzman. Obrigado. Seu irmão que está todos os dias conosco aqui. Tá bom, que bom. Agora é a família, então. É isso. E esse não está tão à direita quanto está o Dr. Luiz Pereira Lima. O Dr. Fontes um pouco mais para o centro e ele um pouco mais próximo ao centro. Mas também direitista. Não, todos nós somos do centro, mas Eu não. Todos nós queremos as mesmas coisas, o bem de todos, saúde para todos. Eu acho que o muro não serve nunca. Todos nós queremos, eu não tenho dúvida nenhuma que os senhores querem isso, nós todos somos centro. Como todos? O senhor é centro, governador? Eu acho que essa história de centro, direita e esquerda é muito complicado. Hoje tu te rotular ou ser rotulado. Mas continua sendo a melhor na definição. verdade, a minha vida iniciou no antigo MDB. O MDB é totalmente diferente do atual PMDB, que não é por nada que hoje nós temos novos desdobramentos atingindo figuras do PMDB, pelo desvirtuamento do partido, pela condução equivocada da sua cúpula ao longo desses anos. O MDB não tinha nada disso. O MDB do Ulisses, do Tancredo, do Teotônio. Esse MDB que eu comecei sempre foi colocado como um partido de centro-esquerda. Sim. Eu comecei a minha vida pública, na verdade, não como candidato, mas na vida no momento que a gente lutava pela redemocratização do Brasil e na política estudantil. E uma postura sempre de centro-esquerda. E eu nunca mudei. Mas depois que vocês Agora, conseguiram cooptar o José Sarney no partido, o José Sarney passou longe da esquerda. Sim, mas foi numa circunstância. Eu acho que essas circunstâncias? Claro que foi. Claro que mas foi. Aí que está o erro, rapaz, circunstância. Mas tudo bem, mas o problema é o seguinte, você ali até o diabo. Você está saindo de uma ditadura de 20 e tantos anos, quando fracassou o movimento das diretas já. Quer dizer, então qual era a alternativa? Não tinha outra senão fazer uma aliança, porque senão daria Maluf ou Andreasa. Daria Maluf, não, Andreasa não, o Andreasa perdeu na convenção. Daria Maluf. Quer dizer, então foi um arranjo político, me parece, de extrema inteligência. Agora, o azar é que pegou o Sarney, que é um rematado vigarista. Agora, desembargador Genaro, o Paulo Sérgio tem razão também no seguinte, né? Eu concordo plenamente. Naquele momento houve necessidade desse arranjo para nós termos um processo de transição para chegar depois. O desejo era o Marquesano. Mas desses arranjos, é que o PMDB foi se desvirtuando e foi chegando ao que é hoje, um partido que, na verdade, tem rótulos de clientelismo, de fisiologismo envolvido aí, corrupção, com figuras envolvidas em corrupção. Por quê? Porque o partido ficou sem cara própria, sem projeto nacional, simplesmente preocupado com cargos, com espaços em governo. Então, isso foi desvirtuando o PMDB. Claro que naquele momento o desembargador Genaro tem razão, não tinha outra alternativa. Uma alternativa era o Marquesano, ele não quis, né? Ele foi fiel ao presidente Figueiredo naquela ocasião. Mas hoje, quando a gente vê o que está acontecendo hoje, eu assisti hoje à tarde, não sei se vocês assistiram, qual telespectador assistiu, parte da reunião do Conselho de Ética, que de ética não tem nada. Não. Né? Eu vi deputado chamando o outro de ladrão, de bandido, dentro do Conselho de Ética, cafajeste, coisas que não dá nem para falar. Mas assim, abertamente, usando o microfone. Quer dizer, um deputado que faz isso, ele teria que ser o primeiro a ter um processo no Conselho de Ética. Exatamente. Contra o decoro parlamentar. Mas isso é o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional hoje. Então, mais uma vez, não se votou o afastamento não, o relatório que pede a cassação do deputado Eduardo Cunha, e não se votou. Por quê? Não foi votado lá na Câmara Federal, porque ia perder o Eduardo Cunha
ia sair vencedor, provavelmente com uma suspensão de 3 meses, não cassação, uma suspensão, quer dizer, o relatório que seria o vencedor, não o relatório do relator, mas o voto em separado, pede uma suspensão de 3 meses, né, para o Eduardo Cunha. É isso que passaria hoje. Aí tentaram evitar essa derrota jogando para amanhã. O que significa o voto separado? Voto separado é o seguinte, é alguém que não concorda e vota relator. em separado. E aí depois vai a votação, o voto do relator e o voto em separado. E esse voto em separado... Se o voto, vai a votação? Claro, se o voto do relator é rejeitado, prevalece o voto em separado. Mas que bárbaro. Mas o problema todo está, e o governador vai, não sei se vai concordar comigo, o grande equívoco foi o Supremo ter declarado inconstitucional a cláusula de barreira. Com certeza, essa foi Foi o grande equívoco do Supremo Tribunal Federal. Então explique para o nosso telespectador. Cláusula de barreira impunha uma limitação ao número de partidos, seria até 1920, se não me engano, né? E que os partidos teriam limites de existência ou de coexistência, desde que tivesse o número X de eleitores, o número X de eleitos, não é isso? Era mais ou menos assim. As regras eu não me lembro quais. O fato é que até 2020... seguindo aquelas regras que foram ditadas pela própria Câmara, pelo próprio Congresso Nacional, nós teríamos aí em torno de 6 ou 7 partidos, e olhe lá. E hoje nós temos 28 Então, representados. aí o Supremo entendeu representados, porque tem, Não, na realidade tem 35 35 já. Mas veja bem, então o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa disposição, essa alteração da Constituição, que seria inconstitucional a limitação. Foi uma decisão, a meu sentir, equivocada do ponto de vista político. Do ponto de vista jurídico, não sei, mas do ponto de vista político foi um grave equívoco. E o que se deu? O que se deu depois disso aí? Se criaram PRs, PTs, não sei o que interessa, tal, são partidos de aluguel, legendas que estão à venda, legendas são prostitutas, prostitutas da política, isso é uma prostituição da política, pelo amor de Deus. Tem que ser dito isso, Paulo Sérgio. Concorda, governador? Concordo. Nós temos um sistema partidário totalmente falido. Não é possível. Agora, imagina quando vai se ter 32 ideologias no país. Que é isso? Não brincar. Por exemplo, hoje nós tivemos lá a razão de toda a expectativa era do voto da deputada da Bahia. Tá? Uma deputada da Bahia que, na verdade, ela não era membro da comissão. Ela foi colocada para, com certeza, fazer o jogo do deputado Eduardo Cunha. Pois essa deputada, ela ficou a tarde inteira, porque o voto dela é decisivo, tu entende? O voto dela, se ela tender para rejeitar o relatório do relator, o Eduardo Cunha ganha. E todo mundo esperando o voto dela, porque ela não declarou o voto, mas a substituição e a entrada dela na comissão já foi um sinal de que realmente havia um arranjo ali. Final da história, ela não apareceu e por ela não ter aparecido durante o processo, foi a reunião, foi adiada a decisão para amanhã. Mas essa deputada é também de um dos pequenos partidos, um partido que tem dono, tu entende? Então, e essas coisas... O partido que está à venda. Essas coisas que o desembargador está dizendo, o Congresso Nacional, será que tem condições de funcionar com 28 bancadas, uma Câmara Federal? Será que é possível nós termos 35 partidos legalizados e 30 em processo de legalização? Então, enquanto não mudar isso, tem solução. Eu não ousaria trocar uma palavra com os senhores em termos de política. Eu sou médico, não sou político. Mas uma coisa interessante que ocorre todos os dias no consultório, na clínica, o paciente pergunta, doutor, posso deixar minha bolsa aqui? Eu digo, não, aqui no prédio provavelmente só tem brasileiros. Nós somos assim. O que está acontecendo no Congresso é o espelho da nação, de nós mesmos. Até o nosso ex-presidente Lula, que se dizia que não gostava de livros, semi-analfabeto, operário, humilde, mutilado, ele é o mais lídimo representante nosso, do nosso povo. Então isso que está acontecendo... Não, do nosso povo não diria. Ele é representante da cleptocracia que tomou conta do país. Mas o Sarney, tu acha que é representante do nosso povo? Da cleptocracia é. Da cleptocracia, mas é empresário. Aí tu aceitas mais empresário que o da ladroagem da política. Ele e Caterva.
Claro, no fundo não interessa se é operário ou empresário. Não interessa. São ladrões iguais. O Lula roubou. Agora, Paulo, o Paulo Francis dizia, operário que se preza não perde dedo. Agora, Paulo, eu concordo que tudo que acontece dentro do Congresso Nacional tem a ver com a falta, é o sistema partidário falido, é o sistema eleitoral, que não temos que caminhar para um sistema distrital e não esse proporcional que afasta o eleitor do eleito. Mas hoje, quando eu vi a cara de pau daqueles deputados defendendo o Eduardo Cunha e fazendo o jogo do Eduardo Cunha, eu disse o seguinte, mas vem cá, eles não têm vergonha na cara, eles não estão, será que o eleitor deles não está acompanhando? O grande feito será do que meu o amigo eleitor Carlos deles Marum não tá... é ser chefe da tropa de choque do Eduardo Cunha. É triste. Mas aí, nosso amigo. aí a pergunta que eu te faço, o eleitor desses deputados não estão controlando? Eles não têm receio de que, de repente, numa próxima eleição, eles venham a ser retirados do Congresso Nacional? Aí que eu pergunto, será que os eleitores estão efetivamente... Antes eu quero te trazer uma coisa que talvez tu não saiba, acho que tu sabe. Você sabia? Verifique. Você sabia que o homem tem uma vida sexual ativa e rende mais 30% no trabalho, dorme melhor e fica menos estressado? Por isso, conheça o Ativo, o estimulante de maior sucesso em todo o Brasil. Rio de Janeiro. Rápido, eficiente, ativo, age no organismo por vários dias e é indicado para homens de todas as idades. Ligue aí, anote 30810700. Notou, Genaro? 30810700. Adquira o Ativo com muitas facilidades no pagamento. A entrega é grátis e sigilosa para todo o Brasil. Fica tranquilo. Primeiro pagamento só daqui a 45 dias. A parcela a partir de R$ 29,99 na compra do segundo pacote de Ativo, você paga metade do preço. E claro, isso é o presente na compra. E 9 na sua relação. Hoje mesmo, ligando para 30810700. 30810707. Ativo é você. Nativa sempre. Ativo é você. Nativa sempre. Gostou, Galinho? Ótimo. Paulo Sérgio. Vou te deixar aqui o teu. Para te olhar bem. Deixa aqui, vamos deixar em exposição aqui. Voltando ao tema, Paulo Sérgio. Mas tu toma nisso, né? Tranquilo. Lógico, claro que não. Paulo Se é Sérgio. para melhorar, vamos Paulo tomar Sérgio, uma deixa eu aproveitar. O Janaro já testou e gostou. Deixa eu aproveitar aqui o gancho do governador. O Congresso Nacional. Esse sistema de representação popular, o que você tem, ao fim e ao cabo, que não seja o voto distrital? Tu tens deputados que não se elegeriam, porque se elege um cara que tem 1 milhão de votos e 4, 5 caras absolutamente inexpressivos se elegem na rabeira. Então, isso não representa a vontade da vontade política nacional, concorda? Esse é o voto proporcional. Esse é o voto proporcional. Quer dizer, tu tem o cacareco lá no Sim, o rinoceronte. Não, cacareco. Outro cacareco é o cacareco de hoje, que é o palhaço aquele. Nosso palhaço. O Tiririca é 1 milhão de dólares. Quantos foi na rabeira dele? E quem são esses que foram na rabeira dele? E o colega do doutor Gilberto, do doutor Carlos Schwartzman. Também. O Enéas também. Um monte de Mas gente. aquele era qualificado, agora, diferente. todo dia a gente acorda com uma surpresa nova. Hoje, o Ministério... Aliás, o Carlos Marum, no meio da reunião do Conselho de Ética, diz que o Estadão publicou que não é verdade, que tinha vida... Qual é a jogada dele? Nessa surpresa que tivemos pela manhã, pedido de prisão para Jucá, para Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional. Presidente do Congresso. Do Congresso, sim. Sim. E o ex-presidente José Sarney. Aliás, se o Luizinho tivesse aqui, ele diria todos do PT. Porque para o Luizinho tudo é o PT. Para o doutor Genaro também. Como é que tu te sentiste de manhã? Ladrão não tem partido. Ladrão é igual. Olha, Paulo, eu trabalho bastante. Eu soube dessa notícia recentemente. Renova, eu não posso falar perante esses homens que estão na minha frente, que têm um conhecimento muito maior de política. Só posso falar de uma coisa, de medicina. Mas eu passo. Então, o político, como é que se sentiu? O senhor foi governador do Estado, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi vereador. Eu acho que, na verdade, Paulo, nós estamos vivendo um momento que é o passar limpo o Brasil. Né? Eu acredito que esse é o grande momento que a gente está vivendo. Quer dizer, não tem quem segure Ministério Público, não tem quem segure Polícia Federal, não tem
tem quem segure a imprensa investigativa que nós temos hoje. Exatamente. Então, esse quadro é diferente de alguns anos atrás. E parece que para alguns a Operação Lava Jato não está existindo. E parece que para alguns a Operação Lava Jato para daqui a pouco. Não, ela vai continuar. Então, o fato de o Procurador-Geral, o doutor Janot, não houve a confirmação, ou não houve a fala dele dizendo que ele tinha levado ao Supremo Tribunal Federal. Só tem a notícia. Tem né? a notícia, não teve a confirmação, mas tudo Mas, leva a crer. se não fosse verdade, Mas já os teria fundamentos, desmentido. fundamentos seriam iguais os que levaram o Delcídio ao presidente, à obstrução da justiça. Mas aí o que acontece? E aí, por que não está preso o Eduardo Cunha? Mas o... Quem mais obstruiu a justiça é o Eduardo Cunha. Mas ele no fundamento está suspenso. Paulo, Sim, só mas não pra- foi preso. Mas, Foi preso, Paulo, mas só, está pedindo a prisão dele agora também. Também está pedindo? Também, Mas só para eles, concluir, São os quatro. São os quatro. São os 4 anõezinhos. Mas só para concluir, na verdade, isso que acontece, vamos lá, que o doutor Janot vai fazer, o Procurador-Geral vai fazer esse pedido ao Supremo Tribunal Federal, que vai ter que julgar isso, a pergunta que eu faço, isso não é algo que já poderia estar sendo esperado? Quantos processos tem contra o presidente Renan Calheiros? Quantos processos, citações das delações premiadas tem com relação ao Romero Jucá e ao ex-presidente Sarney? Então, eu não vejo que isso cause grande surpresa. Agora, sem sombra de dúvida, é mais lenha na fogueira, é mais turbulência política, é mais repercussão lá fora. E eu não me preocupo com isso. Eu acho que tem que repercutir aonde quer que seja, mas nós temos que ter o país definitivamente diferente do que temos, passado a limpo. Mas tu imagina lá fora, presidente, pode, porque se isso aconteceu com o Renan Calheiros, provavelmente o Supremo Tribunal Federal vai ter que fazer com o Renan Calheiros o que fez com o Eduardo Cunha. Determinar o seu afastamento. Afastamento do cargo. Quer dizer, vai afastar o presidente da Câmara, vai afastar o presidente do Senado, vai ter um processo de prisão domiciliar, não seria, parece que do Sarney, de um ex-presidente da República. Tem uma presidente afastada, um presidente interino, um outro ex-presidente com uma série de acusações. 2 ministros afastados. Agora imagina o que foi afastado e voltou. Agora, Isso é o que disse o Teori. O ministro Teori, meu amigo. Puxa uma pena, sai uma galinha. É uma coisa brutal, não se escapa ninguém. É uma coisa brutal. Agora, o governador tem razão. O Brasil está sendo passado a limpo. Jamais se imaginaria, há anos atrás, que nós tivéssemos na cadeia a elite empresarial e a elite política. Que nós tivéssemos processados a grande cúpula do país. Estão lá na Lava Jato, estão lá no Supremo. Não, mas aí tu pega o oponente da Dilma, o Aécio Neves, também está na mesma situação. Não escapa ninguém. Agora, por que não escapa, Paulo Sérgio? Por que não escapa? Isso é o que dizia Não escapa porque todos têm o rabo preso. Exatamente. É por que não escapa? Na medida em que você tem um partido como o PT, que tomou de assalto o poder e passou a roubar como um projeto de poder e não um projeto de governo, na medida em que ele se assenhorou do poder e começou a roubar indiscriminadamente, ele deixou roubar, os outros roubar também. Os outros vão, porque ele... não, roubou, não é deixou, roubou juntos. Né? Não, roubou, mas deixou roubar. Na realidade, o projeto de poder foi para todos os partidos. Exato, mas roubou e deixou roubar. E, na verdade, as delações premiadas estão demonstrando que o roubo não começou nos governos do PT. Quer dizer, este processo aumentou, avançou, exatamente. Mas as delações premiadas estão mostrando problemas em governos anteriores aos governos do PT. Então, na verdade, este quadro todo, quando as pessoas perguntam, mas vem cá, e onde termina isso? Tem que terminar com a punição dos responsáveis. Exatamente. Amplo direito de defesa a todos, mas que vá para a cadeia quem tem que ir para a cadeia. Vamos agora, boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o nosso CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O Sindicato dos Arquitetos do Estado do Rio Grande do Sul lançou o Prêmio Arquiteto e Urbanista do ano 2016. A premiação anual reconhece o trabalho dos arquitetos e urbanistas gaúchos em 5 categorias pelas atividades que têm um especial alcance científico, político, social e tecnológico. O CAU-RS faz parte do comitê curador, junto de representantes da SAERGS,
do IAB do Rio Grande do Sul, Instituto Niemeyer e Memorial Luiz Carlos Prestes. Existe? O sindicato recebe as indicações até o dia 13 de julho pelo e-mail saergues@saergues.com.br. Não esquecendo que a Unicred é instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. E vamos agora, só vai ter a oportunidade de ver no vídeo o seu irmão, Dr. Gilberto Schwartzman, titular do Clínicas. Até pode me ajudar, titular da Oncologia do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Paulo, eu gosto de dizer uma coisa assim, ele é o membro mais jovem da Academia Brasileira de Medicina da história do país. Só isso. E merecidamente. Só isso. E vice-presidente da Academia Rio Grandense. Mas é o membro mais jovem da Academia Brasileira. É membro também da Academia Sul-Rio Grandense. Só isso de estudo a respeito. Então vamos ao quadro de saúde com o doutor Gilberto Schwartzman. Fala, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em câncer. Quando se trata de saúde, não vacile. Busque a melhor recomendação médica. Não deixe de fazer o que lhe dê mais tranquilidade. Se achar necessário, escute uma segunda opinião. O médico competente e maduro não se ofenderá com isso. Pelo contrário, ele entenderá a sua necessidade e apoiará essa decisão. Um médico responsável pode até indicar o nome de um colega de currículo respeitável para dar essa segunda opinião. Isso é o que a boa relação médico-paciente recomenda. Não fique com dúvidas. E não esqueça, câncer é assunto para especialista. Doutor Carlos Schwartzman, irmão do doutor Gilberto. Eu outro dia estava o doutor Angulo aqui fazendo críticas ao ministro da Fazenda, porque é banqueiro e ia favorecer os bancos novamente. E o telespectador fez uma pergunta singela, mas o senhor está criticando tanto o ministro da Fazenda e não falou em momento algum o ministro da Saúde, que é um engenheiro e que está comandando todos vocês? O Brasil, como os senhores estão falando, é muito difícil de entender. A lógica que seria um ministro da Saúde... Osmar Terra, bota o Osmar Terra lá médico. E bota o Ricardo, que é engenheiro, no social. Houve uma tentativa de um médico muito conhecido, Kutait, urologista de São Paulo, que foi convidado e ele quis colocar pessoas da sua confiança nos ministérios e prontamente o seu pedido não foi atendido e ele teve que então declinar o convite. Então existe uma interferência na saúde muito, mas eu acredito que em todas as áreas da sociedade, a interferência política, a interferência dos senhores é muito grande. Não é isso, governador? Na verdade... Não, mas esse é um homem de saúde, esse poderia ser mesmo. Mas esses cargos, por exemplo, eu acho que o erro do governo, e aí tudo tem a ver com aquilo que nós começamos a falar no programa, que é a falência do sistema partidário e, junto com a falência do sistema partidário, a falência do presidencialismo de coalizão. Quer dizer, o governo precisa de uma base de apoio no Congresso Nacional. Para conseguir essa base de apoio no Congresso Nacional, ele tem que acertar cargos no governo, isso passa por todos os governos, e o presidente Michel Temer, no meu modo de ver, ele acertou na equipe econômica, inclusive na presidência do Banco Central, que hoje foi aprovada, acertou no Ministério da Fazenda. O dólar hoje, né? 13,40. Mas o dólar caiu para 13,40 hoje, exatamente. Mas errou, no meu modo de ver, no aceitar a pressão dos partidos para, em áreas como o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, eu estou dando dois ministérios que são chaves, que são importantes, colocar pessoas que, no meu modo de ver, não eram as melhores. E botou no Ministério da Defesa um comunista de novo. Eu não estou nem falando, de novo comunista. Eu não estou nem falando de ser engenheiro ou ser médico. Eu estou dizendo que tinham pessoas qualificadas, preparadas para serem ministros nesses dois ministérios e, infelizmente, não foram indicadas pelos seus muito partidos. Muito longe de Ministério de Notáveis. Paulo, eu gostaria de perguntar, o Marcelo lá de Caxias, dizendo por que eu estou filtrando. Chega a 400 e tantos WhatsApps aqui. Eu não tenho como. Peguei o dele aqui por coincidência. Marcelo de Caxias, gostaria de perguntar, não poderia ser de Cruzilhada, também atenderia. Muita honra. Embora a diferença entre uma cidade e outra. De altitude. Gostaria de perguntar para o ex-governador Rigoto qual foi o seu maior feito pelo Rio Grande.
Olha, eu acho que o feito maior pelo Rio Grande foi ter governado com transparência, com ética, atraindo investimento como nenhum governo se atraiu, tendo a capacidade de pacificar as relações políticas do Estado, e não houve processo de radicalização, havia respeito da oposição durante o meu período de governo. Quer dizer, governamos com todo um conjunto de fatores contrários, mas muito contrários. 3 anos de seca, né, governador? Além de ser os 3 anos de seca, era a dívida de curto prazo, não podia fazer um financiamento, porque a lei de responsabilidade fiscal não permitia. Depois do meu governo, os outros governos buscaram financiamento, você não podia fazer. Então, eu tive um vento contrário, mas nós conseguimos. É só olhar o que fizemos. Por exemplo, Primeira Infância Melhor, falando na saúde. Um programa que foi criado no meu governo e que hoje é copiado pelo mundo inteiro. Mantido no Brasil, mantido no Rio Grande do Sul, copiado por outros estados e copiados fora do Brasil. Ganhou prêmio internacional. Então, um programa como esse, que procura acompanhar a mãe quando ela está grávida, e até a criança, até os no mínimo os 3 anos de idade, mas vai até os 6 anos esse acompanhamento, é um programa que me dá um orgulho muito grande. Eu poderia citar outros tantos, mas eu acho que governo, a gente não pode ficar olhando como esta ou aquela obra. O governo é um conjunto. Ao doutor Schwartzman, em 3 meses o remédio que costumo comprar subiram 50%. Só quem vai em farmácia, supermercado, sabe que o nosso dinheiro a cada dia vale muito menos. Aliás, teve aqui ontem a desembargadora, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Marga Tessler, e ela falou muito sobre as ações em remédios. Agora tem uma praxe. Quando indicam o remédio, decide por um similar, para tirar a influência dos laboratórios. Que é uma barbaridade. E ela falou, inclusive, aqui no escândalo das próteses, diminuiu em 70%, tu que és da área de traumatologia, o pedido de próteses na justiça, 70%. Sim, mas a prótese era uma vigarice. Sim, exato. A prótese era uma vigarice. A prótese era a Petrobras. Exato, o prótese senhor está era- falando a muito bem. prótese era uma vigarice. Mas veja, o senhor sabe A quanto... prótese era Petrobras, então é muito forte. Era isso. uma Petrobras, Era uma como vigarice. um Mas esquema... isso envolve colegas seus. Não, mas veja só, isso, o que aconteceu Claro, com as mas tem próteses... um colega dele que foi preso. Claro, existiam médicos envolvidos, fabricantes, advogados. Eu ousaria até dizer juízes envolvidos. Não acredito, Eu juiz não, juiz ousaria, não, mas não, tá juiz bom, não, ok. juiz não. Vamos retirar o juiz. Vamos retirar Mas o juiz, revendedores, vamos retirar o juiz. hospitais envolvidos, Sim, compra sim, dos era hospitais. Era uma cascata de pessoas que estavam envolvidas. Mas como nas próteses, o doutor Genário sabe disso, existe algo muito parecido na questão dos medicamentos. De alta complexidade. De alta complexidade também. que o Estado paga absurdo, eu digo o Estado, os estados pagam absurdos por medicamentos que provavelmente teriam similar, que o custo seria muito menor, resolveria o problema, mas inclusive decisões judiciais obrigam o Estado a comprar e gastar 50, 60 exatamente. mil com o paciente por mês. Exatamente. A judicialização da saúde é uma tragédia. É uma coisa trágica para o Poder Judiciário, que é vítima disso. Agora, o que se tem? Tu tem o artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, o que acontece? Para um cidadão com uma Mercedes e uma BMW, e tem acesso ao sistema de saúde com esses remédios e transplantes. Não é assim, doutor? É isso. Quer dizer, nós temos que ter um marco regulatório. Não, deixa ele falar um pouco, sistema Genaro. que conseguir. Mas eu, O Genaro e ele, o Frederico Conturi, saíram numa corrida lá de Torres até Tramandaí com revezamento. isso Chegaram em Tramandaí e não passaram mas é uma bastão para coisa que ninguém. me preocupa Doutor, muito. Não, mas veja só, provavelmente... Doutor Carlos. A judicialização da medicina é a maior do mundo no nosso país. Claro, claro. Porque é o último recurso que aquele pobre pacientezinho tem de recorrer à justiça. Então, o governador Sim, mas sabe... recorre o cidadão com um carrinho de estrelinha, né? Mas veja só, o senhor sabe quanto é que o Brasil representa para a indústria farmacêutica, financeiramente, a indústria farmacêutica mundial? É 0,6%, é menos de 1%. Então, eu como médico pensaria assim, como eu não sou político, por que a carga dos medicamentos tributária é tão alta? Na minha impressão pessoal, uma das maiores atitudes para o bem, para o benefício do nosso povo, foi aquele confronto que o ministro Serra fez com os laboratórios. Senão hoje, para a AIDS, nós íamos gastar bilhões de dólares hoje. E ele quebrou aquela patente. Então, foi uma atitude. Então eu pergunto, por que o governo...
O governo tem que cobrar bastante imposto para a cachaça, para o cigarro, para o álcool, mas para remédios, por que há essa necessidade? É difícil de entender isso. Não, então, é um desconchavo Não, mas tributar. eu diria que, na verdade, o problema dos medicamentos não é a tributação. A tributação ela é muito menor no medicamento do que qualquer outro produto, é muito menor. Agora, o grande problema é a voracidade, é o absurdo do domínio dos laboratórios em fazendo o que bem entendem e cobrando o que bem desejam cobrar. Então, se nós pegarmos a questão de pagamento para os laboratórios estrangeiros para colocar um produto aqui, então isso que leva ao encarecimento do produto. E o que eu dizia era o fato que nós temos nesse processo de judicialização coisas corretas, pessoas que precisam do medicamento claro que sim. e que não tendo como acessar o medicamento, buscam o Evidente, judiciário. evidente. O judiciário não tem como discutir se aquele medicamento é o certo ou não, se tem similar, Ué, mas muito ele mais pode se barato ou assessorar, não. o Mas é judiciário difícil, pode se é difícil. assessorar. E aí existe Há um projeto no CNJ existe desse interesse assessoramento. de grandes laboratórios Sem dúvida. em torno desse processo de judicialização, inclusive com os estados não tendo recurso e tendo que pagar absurdos por medicamentos que com certeza isso deve dar de CPIs. E nesse aspecto do imposto aqui, o Mário Luz, lá de Camacuã, está perguntando aqui se não é melhor, perguntando ao governador, reduzir os impostos e arrecadar mais na quantidade, no volume, né, e assim gerando mais emprego e renda, e na massificação angariar mais impostos? Claro, o segredo de uma reforma tributária, eu respondo ao Mário, é um processo de simplificação do sistema tributário. O que significa isso? Racionalizando, simplificando, diminuindo o número de tributos, tu tem menos sonegação, menos informalidade e menos busca do judiciário para não pagar tributo. Que é o... Curva de Laffer. Na verdade, tu tens 3 formas de fugir do pagamento de tributo. Sonegando, indo para a informalidade ou através da elisão fiscal, que é a busca do judiciário. Se nós tivermos um sistema mais simples, eu não tenho dúvida que isso fecha a porta para a sonegação, para a informalidade e para a elisão fiscal. Aí tu tens como cobrar de mais gente e diminuindo a carga tributária. Quer dizer, sobre os setores que hoje estão muito tributados. O que o governo federal geralmente resiste à reforma tributária? Porque ele acha que esse sistema que dá recorde de arrecadação, em cima de recorde de arrecadação, só que agora que começou a ter problema, por que eu vou mexer num sistema que está certo, o time que está ganhando? Eu não vou correr risco de perder receita. Só que qualquer reforma tributária, eu digo ao Mário, essa racionalização ela seria feita com uma longa transição, sem nenhuma irresponsabilidade de tirar recursos da União, inviabilizando a União. Então, o segredo dessa reforma, que começa a resistência na União e depois passa por setores da sociedade que falam na reforma, na hora de apoiar um projeto de reforma tributária, não apoiam, é este processo de simplificação do sistema. Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira, em Brasília deram aumentos de salários estratosféricos e aqui no Rio Grande do Sul os hospitais dizem que não tem para dar dissídio coletivo aos profissionais da área de saúde. Como fica isso, doutor Schwartzman? Isso é uma questão para os políticos. Mas agora vai passar. Não, eu vou falar de saúde. Vejam só, eu gosto muito de dizer que o governador, os o Rio profissionais Grande estão do remunerados na área. Sul, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre perdeu 7 hospitais nos últimos 10 anos. A Beneficência Portuguesa e o Parque Belém está com sérios problemas. E eu não vejo as pessoas que mandam estarem com uma preocupação verdadeira a respeito de como salvar esses hospitais. 22 mil leitos no país. 22 mil leitos no país. Então, eu queria lhe perguntar uma coisa, eu queria tomar nota para não esquecer. Por que o Grupo Hospitalar Conceição, que é o grupo mais forte, ele tem que ter um diretor por indicação política? Por que ele não pode ser um carreirista dentro do hospital que conhece bem como funciona o hospital, a fisiologia do hospital, se coloca uma pessoa que está ligada a um determinado partido? Diferente do clínico, que tem um presidente extremamente competente. Pela mesma razão que se coloca o engenheiro para a administração. Clínica, hospital de clínica, sem dúvida, extremamente competente. Meu amigo doutor Amarilis.
Hoje nós tivemos a notícia que o presidente Temer resolveu suspender as indicações para as agências e para estatais, indicações que estavam feitas e indicações políticas, e dizendo que os cargos agora não serão mais por indicação política e terão ter levado em conta a questão técnica. Aliás, quer dizer, a capacitação é um projeto técnica. que tramita na... É um projeto que tramita no Congresso Nacional. Exatamente. E ele disse, enquanto que esse projeto não for aprovado, porque as agências é uma vergonha, isso que acontece no caso do hospital, as agências reguladoras, elas não regulam nada, e simplesmente elas foram tomadas por pessoas despreparadas e que só buscam algum jogo. Tudo isso que está acontecendo e que estourou na Lava Jato, vai ver nessas agências reguladoras os problemas que existem. Vai ver nos fundos de pensão, nesses fundos das estatais, os problemas que existem. Por quê? Porque foram aparelhados os fundos, foram aparelhadas as agências. Então, talvez, o momento que se vive é um momento tão importante que isso também vai ter que ser revisto. Os governos da União, independente de quem seja presidente da República, vão ser muito mais controlados, muito mais cobrados nesta questão do aparelhamento. Agora, governador, convenhamos, olha aqui, eu até peguei aqui, eu conheço, mas pode faltar algum. Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Pedro Barusco, Venina Velosa, o Nestor Severo, todos são funcionários de carreira da Petrobras. Todos são funcionários de carreira. Isto eu ouvia ontem o ex-presidente da Petrobras numa entrevista, ele dizendo o seguinte, só um pouquinho, vocês estão falando de indicação política de pessoas que foram para dentro da Petrobras e se beneficiaram da Petrobras, só que vocês estão falando que todos esses nomes que estão indicados na Lava Jato são funcionários de carreira da Petrobras. Não é pessoas que vieram de fora da Petrobras, não são corpos estranhos à Petrobras. Mas eles tiveram apoio de partidos políticos para ficar nos cargos. Mas eles já estavam, tu tem razão, eles já estavam nos cargos. Então, a gente tem que analisar muito bem isso. Não é o fato de tu não ter pessoas do quadro que significa uma melhora do serviço. Não quer dizer. Agora, nem de fora do o aparelhamento que tem sido feito ao longo desses anos, Paulo, realmente tem levado a serviços de má qualidade, a corrupção, a recursos desviados, que poderiam ser muito mais bem utilizados. Então, isso também tem que ser revisto. Tem toda a razão. O caso da Petrobras é um exemplo de que todos os envolvidos aí, os principais nomes envolvidos eram do quadro. Não significa que o cara é privado, que ele é correto, que ele é concursado, que ele é correto. Não, isso aí não tem a menor significância. Agora, hoje existe assalto do privado no privado. É o caso da Oi aí, assaltar os cofres da Oi aí. Quando a corrupção vem de cima para baixo, ela permeia toda a sociedade. Mas olha aqui, está provado que hoje a corrupção na iniciativa privada é tão grande quanto na pública, e na pública não existe corrupção sem a privada junto. Não adianta. Olha aqui, a Dirce Maria Renzel, que se diz monarquista, parlamentarista, ela pergunta se tem possibilidade de reverter esta cláusula de barreira, de realizar a cláusula de barreira, reduzindo a quantidade de partidos. Isso é uma afronta à democracia o que aconteceu. Acho que pode, não sei, acho que o parlamento apresentando um outro projeto de reforma constitucional. Acho que pode, não sei se a decisão do Supremo... Eu diria, desembargador, nós estamos vivendo uma situação tão complicada no Brasil, e essa crise é tão séria, que talvez até o agravamento dela possa levar ali adiante a algo que significaria mais facilidade de aprovar uma reforma como essa. Pode ser. O Congresso Nacional não aprova a reforma política porque mexe com o interesse dentro do próprio Congresso Nacional. Tem deputados que não querem mudar o sistema eleitoral porque com o sistema distrital não se elegem. Então, eles não querem mudar o sistema eleitoral. Tem donos de partidos que estão dentro do Congresso Nacional que não querem a cláusula de barreira e não querem reduzir o número de partidos porque eles não vão pôr a mão mais no fundo partidário, eles não vão vender o espaço de rádio e televisão durante uma campanha eleitoral. Então, isso está dentro do Congresso Nacional. Por isso que eu acredito que nós poderemos chegar a uma situação tal que a única saída para votar uma reforma tributária, uma reforma política, e até constitucional, e até, preste atenção, uma revisão do Pacto Federativo, fazendo com que a gente tenha mais clareza nas atribuições, competências de cada ente federativo, diminuindo o passeio do dinheiro público, com uma
não é uma nova Constituição, Mas é uma exclusiva. Constituinte Revisora Exclusiva. O que Exatamente. significa isso? Está lá o seu Jader Martins, que fez hoje uma cirurgia porque estava enxergando mal e parece que ele está conseguindo nos ver, que ele é um grande defensor da Constituinte Revisora Exclusiva. Revisora não, para aí. Não, revisora Constituinte pelo exclusiva. seguinte, revisora porque Constituinte exclusiva. ela não vai fazer uma nova Tem que Constituição. fazer uma nova Constituição. Não, ela vai Só fazer. consta de retalhos Mas aí. se tu pensar, Paulo, em fazer uma nova Constituição, não avança. Agora, se tu pegar um grupo de pessoas, independente do Congresso Nacional, que no prazo de um ano tenham que fazer a reforma política, a reforma tributária, as mudanças no sistema Tudo que se previdenciário... esperava que Michel Temer fosse fazer. Bom, mas isso, Liderar mesmo. isto, eu te diria, seria muito mais fácil com um grupo de pessoas eleitos para, num prazo de um ano, fazer isso, e não pode ser candidato a deputado nem senador numa Exatamente. próxima eleição. Isso aí, eu acho que aí o as próprio coisas... Fernando Henrique se esperava, com o capital político que ele tinha, quando Ninguém assumiu. vetou a reforma tributária. Exatamente. Que Fernando o Henrique, quando governador assumiu com Germano o Rigotti capital propôs. político que tinha, poderia ter feito isso. E E quem não fez. mais poderia ter feito seria o Lula, que tinha ainda muito mais Muito mais. capital Nenhum para o deles, seu primeiro exatamente. mandato. E qual é a visão pessimista dos senhores? Essa é a visão otimista. Qual é a visão pessimista dos Eu não tenho senhores? visão otimista, meu doutor. Eu Não tenho a visão Realista. realista, mas com um mínimo de otimismo, porque se vê no fim do túnel, a Operação Lava Jato ela é absolutamente irreversível, ela vai levar a repensar o país, do ponto de vista político, do ponto de vista da organização econômica, da questão do pacto federativo, que é absolutamente necessário. O governador foi aqui, sofreu o que significa o empobrecimento dos estados, por conta dessa questão tributária que está na base do Pacto Federativo. Porque não adianta você ter uma federação que é uma ficção e o Estado não ter dinheiro. Mas quem é que reagiu quando isso foi feito? Ninguém reagiu. Quem aprovou isso foi o parlamento brasileiro. O parlamento e os senadores. parlamento. E os senadores. Sim, o parlamento brasileiro. Mas veja bem, mas por quê? É o problema da representação. O Brasil está nordestizado, isso é outro grande problema. Lá atrás, isto vem, sabe da onde? Isto vem do pacote do Golbery. Isto vem em Golbery, eu sabia. do pacote de abril. Não, mas Eu sabia que não vinha é, pela governador. ditadura. A estruturação... A culpa ou é do PT ou é da ditadura. Não, é que na verdade, só que se vem lá de trás, isso já teria que ter mudado. Sim, mas não mudou, porque não tivemos- foi exclusiva a nós Constituinte. Nós tivemos uma Constituinte que não mudou isso. Exatamente. Por que foi... 88, por que quando que se fez a veio- Constituição, não por tinha que- ditadura. Por que veio do Não tinha Golbery? ditadura, Por que mas que veio o do desembarque... Golbery. Por que o Me desembarque... deixa o Golbery. Eu vou te explicar, Está fazendo não. uma Constituição Não, nova e eu não vou te muda. explicar, o pacote de Teve a abril- oportunidade de mudar os parlamentares Não, constituintes. não mudaram, O governador porque- Germano Rigotti fez parte. Não, Poderiam, Constituinte não era não. ainda. Não. Poderiam ter mudado. Não muda, porque o Brasil está dominado pelo Nordeste por conta do... Mas Pacto por que de que não Abril. mudaram na Porque Constituinte? Os nordestinos não deixaram. Paulo, por isso que eu digo que teria que ter uma Constituinte Exclusiva. revisora exclusiva. Por quê? Lá dentro do Congresso Nacional, isto vem desde a época do Golbery, é verdade, os governos militares, para se terem uma maioria, eles fizeram o seguinte, na Constituição eles estabeleceram que o mínimo de deputados que um Estado deveria ter eram 8 deputados. Exatamente. Aí surgiu... E o máximo, 70. Aí os antigos territórios se transformaram em estados, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, depois surgiu Tocantins, Mato Grosso do Sul. E, por exemplo, os estados que se dividiram, como Goiás, que perdeu a área de Tocantins, Mato Grosso. continuou com o mesmo número de deputados e Tocantins passou a ter 8 deputados. Rondônia 8, Roraima 8, Amapá 8, Acre 8. Quer dizer, estados que não poderiam ter 2 deputados, tinham 8 representantes. Então isso surgiu lá atrás, essa distorção. Isso veio no pacote de abril. E isto fez com que Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficassem com uma maioria. O que eles dizem? Quando tu diz que a proporção está errada, o que dizem os deputados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e os senadores? O Sul e o Sudeste têm o poder econômico, nós temos que ter o poder político. Exatamente. Aí quando tu fala em mudar isto, e para mudar isso tem que ter 3/5 de votos em votações e tal. Não, Só uma Constituinte Só um exclusiva. pouquinho, Paulo. O que eu estou dizendo é que dentro deste quadro que nós temos no Congresso Nacional, dificilmente tu vai fazer a reforma política que tem que se fazer. Dificilmente tu vai fazer essa questão da proporcionalidade que teria que mudar obrigatoriamente, nós não vamos conseguir mudar. Agora, nós estamos vivendo um momento de uma pressão da sociedade e de uma crise política com uma crise econômica e uma crise ética
que eu acredito que as mudanças poderão vir na marra. disso aí. E até dentro de uma constituinte revisora exclusiva, que poderia, no prazo de 1 ano, fora do Congresso Nacional, pessoas não congressistas fazendo isto, a possibilidade seria muito maior de avançar. Porque as resistências estão dentro do Congresso a que essas reformas aconteçam. Ou é ingenuidade ou é muita má-fé. Dizem que o PT roubou e os outros se acharam no mesmo direito. Ouvir isso é de doer. Roubavam e muito antes do PT, só com uma diferença, o tapete era muito amplo. Paulo Coronel... Roubaram todos. Não, Eu não estou defendendo esse aqui, processo né? da corrupção Mas foi é pra crescendo, ti, mas isso vem aqui. antes. Tudo bem que seja para mim, Roubaram mas menos, o fato de ter roubado hoje, amanhã ou depois, qualquer partideco que está aí, ou esteve no poder, tem que ir para cadeia, Paulo Sérgio. Claro que tem. Então, eu Mas é não isso. estou defendendo o ladrão, pelo contrário. Pelo amor de Parabéns Deus. pelo programa, um grande abraço a todos, em especial o desembargador Genaro, que hoje nos encontramos para uma bela tarde. Que eu vou dizer onde. Eu passei hoje uma tarde na Ação Social Não, é Santa, bom esclarecer. Não. Ação Social Santa Isabel, em Canoas, fiquei impressionado. Tem um asilo, 50 idosos mantidos sem auxílio do poder público. Uma organização espetacular de um primo de um querido amigo nosso, do seu Everton Alfonsin, primo do nosso Ricardo Alfonsin. É o asilo, ação social. Aliás, eu acho que tu poderia até trazer esse cidadão aqui para ver o trabalho social que esse homem faz, a dedicação que esse homem tem. E eu vi as Ele que mandou aqui, as velhinhas, ele não deve assinou. ser. Qual é o nome dele? É o Everton Alfonsin. Ver as velhinhas, as pessoas que estão ali, comovente, comovente. Concordo que quem tem grana até pode ser atendido pelo SUS, mas paga. Ah, claro. Paga? Pro SUS? No Sul não paga. Não paga. Mas ele está dizendo aqui que paga. Não paga. Não. Isso, veja só, eu sou da Santa Casa. Em momento algum eu vi qualquer história de algum paciente que pagou qualquer valor para qualquer Se médico. vai pelo SUS, não pode pagar, inclusive é crime. É crime, isso é crime. O grande problema, Isso é crime. o grande problema da saúde, o Paulo é testemunha que, não sei se no programa passado, da semana passada ou da semana anterior, foi colocado algo que é muito sério. O desemprego que cresceu, e cresceu absurdamente, está crescendo nesse mês devido à crise econômica, faz com que as empresas que mantinham os seus trabalhadores com plano de saúde, no momento que o trabalhador está desempregado, ele não tem mais o plano de saúde. Então, a queda, a diminuição do número de pessoas beneficiários de plano de saúde caiu enormemente. Para onde vão essas pessoas? Vão para o SUS, que já está sobrecarregado, que tem esse problema dos hospitais. O maior problema dos hospitais é que as tabelas do SUS não são Aquilo que o senhor reajustadas. disse, a agência ainda fica malhando em cima das empresas operadoras de saúde, né, que desafogam o SUS, para destruí-las. É isso aí que está acontecendo no momento. Agora vamos com a contagem de Facinep, GIMO, FCDL e SPC para o ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Descobri porque o doutor Genaro é um homem extremamente ativo. Seu ponto Esta final, tarde doutor. agradabilíssima que foi dita aí, eu passei no asilo, a Ação Social Santa Isabel, mantenedora do Lar São José, com mais de 50 idosos, quase todos com Alzheimer, quase todos com essas doenças Parabéns. degenerativas, mantido por esse homem extraordinário que é o Everton Alfonsin, com recursos próprios. Ele disponibiliza dinheiro pessoal para manter essa sociedade. Doutor Carlos Vale a pena. Schwartzman, seu ponto final. Eu fico muito agradecido de participar novamente ao programa. Tem que participar mais, Eu né? vou vir participar mais. E eu agradeço as opiniões dos senhores que realmente vão me influenciar na minha visão global como médico. Obrigado. Boa tarde, Paulo Sérgio. Parabéns pelo elevado nível da bancada. Pergunta para o Rigoto. Intimidade, hein? Aqui o Alex Pacheco. É assim, né, governador? A Dilma foi afastada por 3 motivos, governador. Vê se concorda. Primeiro, ser mulher. Segundo,
ter raízes no Rio Grande. Terceiro, não se reúne nos finais de semana para tomar trago com eles. Não, eu acho que o Alex a Dilma paga muito por ser mulher, pagou muito durante esse período de governo dela, agora afastada por ser mulher, eu não tenho dúvida disso. Pelo ser do Rio Grande, não. Né? A Dilma tem um pé no Rio Grande, um pé em Minas também. Ela nasceu em Minas, viveu no Rio Grande. Matou a gente no São Paulo. Agora a Dilma ela pagou, está pagando ainda, porque esse processo de impeachment continua. E eu quero dizer que a previsão é votar no dia 16 de agosto. A votação final no Senado, tá? Mas eu não acredito que vai acontecer 16 de agosto como foi previsto, porque é no meio da Olimpíada. Não acredito que vão votar impeachment em meio de Olimpíada. Né? Mas, de qualquer forma, a presidente Dilma paga por todos os problemas que aconteceram, principalmente no seu segundo mandato. Né? Então, não é porque ela é mulher, não é porque ela... Uma crise terrível, um país que é culpa do parlamento, que parou 8 meses a nação também. Não vamos esquecer com disso. Certeza. Para derrubar Dilma. E o seu Eduardo Cunha na frente disso. Ayrton Bettinelli, advogado das farmácias São João. O governador Rigoto está equivocado quando diz que o problema dos preços altos dos medicamentos não é imposto. É o que mais impacta no preço. Venha na farmácia aqui, eu vou mostrar para ele. A média dos impostos dos medicamentos é de 34%, governador. Bom, eu quero... Entre ICM e IPI deve ser seguramente. O que eu estava dizendo que se nós compararmos com outros setores, é mais baixo a tributação, a mais baixa a tributação sobre medicamentos que outros setores. Mas eu concordo, existe tributação e não deveria existir. Mas o grande problema dos medicamentos, e o proprietário de uma farmácia, o funcionário de uma farmácia sofre isso, é esta vontade doida dos laboratórios de ganharem cada vez mais. E no Brasil, tem dois setores... Tinha razão o doutor Carlos Schwartzman, elevado. 34% é uma desgraça. E no Brasil tem dois setores que para eles não tem crise. São os grandes laboratórios e o sistema financeiro. Para esses dois setores não tem crise. Agora, doutor Germano Rigoto, como diria o Leonel Brizola, tem conteúdo. Sim. Está vendo? Olha aqui, ó. Está dizendo aqui o nosso espectador. Mas olha, parabéns, tinhas razão. Pela primeira vez eu vi o governador Rigoto perder uma aqui, viu? Os impostos 34% é bastante. Não disse que não tem imposto. Eu só queria uma outra sobre coisa. um automóvel tem 60%. O propósito é ser tributada a medicação, tanto quanto os alimentos, por favor. É a mesma coisa. Mas vejam só, nós que importamos médicos cubanos, Cuba quase não tem nem medicamento. Exames sofisticados, tomografia, ressonância, mamografia, isso não existe em Cuba. Os remédios bons são os remédios baratos, porque eles estão há muito tempo, eles já foram testados, e por isso que eles são genéricos também. Então, toda vez que tem um remédio... Já quebrou. A chance de um remédio novo vingar é 0,1% em 10 anos. É muito baixa. Sim. Então, essa atitude, aquela do ministro Serra, foi uma atitude talvez a mais importante. Sim, quando veio os genéricos. Então, quebrou a patente, né? Me perdoem aqui os nossos telespectadores, infelizmente não tem como, é uma infinidade aqui de e-mails que não tem como. Inclusive aqui tem que assinar os e-mails e procurar não mandar uns tratados. Agora Alex de Montenegro mandou um tratado. O Grupo Brasil é dirigido por um grupo de pessoas que mantém o poder e influência sobre o Brasil há mais de 40 anos, só para garantir que estamos numa democracia. Isto é uma ditadura. Daí vem os defensores dizendo que na ditadura tinham direitos e liberdades e hoje tem... Eu quero falar a respeito disso. Não, eu só quero falar sobre isso. Um segundo. Eu voltei de São Paulo em 1983, fui trabalhar no posto de API. Eu atendia o paciente, emitia guia e operava ele na outra semana o paciente que eu atendia. Eu tinha o máximo de liberdade como médico no auge do governo militar. E hoje eu emito a guia, fico esperando o paciente por 2 anos. Pô, sensacional. É verdade. Eu não sou político, mas isso é verdade. Mas tudo é culpa do Golbery ou do passado e do PT hoje. O doutor Genaro é assim. Genaro, obrigado pela sua presença, obrigado, governador Rigoto. Retornaremos amanhã com mais um Papa Debate. Vem aí o Jornal da Pampa.
Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.